Pessoal, bora para mais um vídeo nesse canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre como é o meu operacional de Pitax. Então bora lá. Bom, antes de eu explicar o meu operacional, primeiro eu vou falar algumas coisas que eu acho interessantes sobre a Pitax. Bom, para quem não sabe, a Pitax é uma média feita pelo Banco Central, ela é feita em alguns horários pela manhã e ela é utilizada desde a formação do dólar turismo até contratos empresarial. Ela é uma referência do valor de dólar naquele dia, então realmente ela é muito importante. Ela é calculada feita uma média em 4 períodos diferentes. Muita gente fala que ela é calculada durante as 10, às 10h10, às 11, às 11h10, enfim, ela é 10 minutos. Só que ela não é uma média durante esses 10 minutos. Durante esses 10 minutos, abre uma janela de forma randômica, ou seja, ela pode abrir tanto às 10h01 como às 10h10. E ela abre essa janela de forma randômica de 2 minutos. E durante esses 2 minutos é calculado o preço da Pitax. Para quem não sabe, você consegue verificar isso na maioria das plataformas, pelo menos na Profit Chart, se você abrir abas notícias e digitar lá Pitax, você vai ver e vai mostrar quando abre essa janela durante o período determinado. Bom, mas enfim, isso é mais questão de curiosidade para quem se interessa. Agora vamos realmente a como eu opero Pitax. Normalmente eu não opero todas as Pitax todos os dias. Eu gosto da Pitax do último dia útil do contrato, porque ela define justamente o valor que foi fechado aquele contrato. Então normalmente é a que tem mais intenção, é a que tem mais interesse envolvida nela. Então normalmente é a Pitax mais interessante. Durante o mês, às vezes tem algumas Pitax interessantes? Tem, mas são poucas. Normalmente é aqueles dias que tem pouca liquidez. Normalmente quando o dia tem pouca liquidez que eu reparo para ver se a Pitax vai ter alguma influência ou não. Mas enfim, normalmente eu opero a última, é a que eu gosto de operar. Tem muita gente que opera a Pitax porque ela fica volátil o mercado. Eu não gosto de operar porque fica volátil, porque justamente a volatilidade ela fica até um pouco complicada de se ler, porque às vezes parece que não tem muito sentido, é só briga para todos os lados. Inclusive por isso que tem gente que fala que não gosta de operar Pitax. Mas como eu opero então? Foi uma coisa que eu não aprendi em curso ou em coisa assim, eu aprendi realmente observando a tela. Bom, a Pitax, se um player quer impactar ela, normalmente ele vai querer impactar a primeira, a segunda, a terceira, porque ele quer a média, não quer impactar, se impactar só uma e o resto e tudo pro outro lado, você não adiantou de nada. Enfim, então como eu analiso? A primeira Pitax normalmente eu não faço nada, tá? A primeira Pitax eu observo para ver o que vai acontecer. Normalmente, mesmo assim no último dia, é interessante os dias que tem pouca liquidez ou que não está movimentando muito, porque se está movimentando muito, fica um pouco complicado de identificar se o fluxo que aconteceu realmente é de Pitax ou é o fluxo simplesmente de movimento. Mas enfim, vamos supor que o mercado estava lá brigando numa faixa de preço sem movimentar muito e acontece a primeira Pitax. No horário da primeira Pitax, você vê que o mercado ele começa a porrar para cima e parece meio empurrado mesmo. O pessoal só vai socando ela para cima, empurrando, não deixando o preço voltar, tal. E aí a primeira Pitax fecha lá em cima. Acabou a Pitax, o que eu vou buscar? Ver se o mercado volta, para ver justamente se aquele movimento foi feito simplesmente por causa da Pitax. Se ele voltar, ótimo, interessante. Qual a conclusão que eu tirei? Tem player interessado em empurrar a Pitax para cima. Beleza, aí vamos esperar o horário da segunda Pitax. Uma coisa interessante de citar é que normalmente em dia de Pitax é um dia para se tomar paciência. Então tem que tomar cuidado para não ficar girando muito ali, que realmente às vezes é um dia meio confuso de se ler. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Normalmente eu opero pouco e espero as Pitax para realmente poder avaliar. Então a primeira Pitax foi simplesmente observação. Dificilmente ela gera oportunidade. Às vezes gera, por exemplo, no exemplo que eu dei. Ela é muito empurrada para cima e você percebe que parece um fluxo realmente empurrado. E passou e ficou acima de um ponto importante, por exemplo. Quando termina o horário da Pitax, por isso é interessante, como eu citei, ter aquela aba notícias do Profit para você justamente ver o horário que termina a Pitax, porque justamente no horário que termina a janela, se eu vejo que o player que estava atuando na compra ele some e começa o pessoal bater para baixo, quando passa esse ponto importante, eu tendo uma tendência a atuar. Porque justamente eu já entendi que o mercado ele teve um movimento, mas nem todas as Pitax você entende logo de cara assim. Enfim, a primeira então você mapeia como os players atuou, se teve briga, se realmente um lado conseguiu empurrar, se esse lado ele deixa lote. Uma outra coisa interessante você vê às vezes que o comprador, por exemplo, está interessado em empurrar o preço. Só que ele empurra, o que eu fico procurando? Aonde os vendedores começam a ter interesse em vender. Porque às vezes os compradores eles empurram, mas chega um determinado preço que os vendedores acham interessante, dá um preço adequado. E lá eles começam a empurrar. Então eu tento identificar aonde é esse preço. Então, depois disso, o que eu vou identificar?
como que vai ser essa segunda Petax? Se os mesmos players que atuaram naquela Petax, ou seja, que era uma intenção de compra, se eles ainda vão ter essa intenção de compra nessa segunda Petax. Beleza? Começou a Petax, começaram a empurrar. Aí uma coisa que é interessante do ponto que eu citei no começo, é identificar onde o preço está. Se o preço subiu daquele ponto que eu achei interessante de antes, beleza, mas se o preço continua abaixo dele, o que eu vou identificar? Se o pessoal vai começar a tomar, justamente naquele preço, justamente onde os players eles tinham achado interessante para vender, se vai voltar a aparecer venda. Se voltar a aparecer venda, eu vou ficar atento para quando terminar a janela de cálculo da Petax, para mim me preparar para vender ali, porque eu vou estar bem protegido por eles. Às vezes acontece de cada vez mais os players deixar o preço mais para cima. Então, por exemplo, o preço estava, sei lá, no 200, no 220 o pessoal começou a achar interessante na primeira Petax e começar a defender. Na segunda Petax, às vezes o preço consegue um pouco mais, ele às vezes vai até o 30, ou ao contrário, ele vai menos. Então são coisas a se analisar, porque você vai montando tudo cenários condicionais. A segunda Petax muitas vezes já dá para operar, se a primeira foi clara, porque você já sabe como os players reagem a ela, então você espera isso. Então a primeira Petax aconteceu do jeito que eu expliquei, na segunda Petax o pessoal saiu tomando, e um pouco lá, mais ou menos no 20, sei lá, 25, o pessoal já voltou a defender. O que você vai esperar? Terminar a segunda Petax, o horário, e ver se justamente vai subir os compradores. Se subir os compradores, é só você bater, encontrar um ponto adequado, que tem um risco-retorno bom, e normalmente o preço tende a voltar aonde ele está brigando antes. Uma coisa interessante analisar, que eu esqueci de comentar sobre a primeira Petax, é justamente como ele volta. Então o player foi e conseguiram empurrar para cima o preço. E terminou a janela da Petax, o pessoal saiu batendo e sumiu os compradores. O interessante é reparar se o preço vai voltar justamente onde ele está brigando antes, se vai parar um pouco antes daquilo, porque muitas vezes os compradores eles querem cada vez mais empurrar o preço, né? Se eles querem impactar a Petax. Então às vezes o preço ele sobe e cai, mas ele volta numa região menor. Então como vai ser a sua interpretação? Justamente identificar aonde os compradores eles não querem que o preço passe e aonde os vendedores estão achando interessante vender, porque vai ser uma briga mais ou menos nessas regiões e muitas vezes acaba formando até um range. Bom, identificando as duas Petax, a terceira muitas vezes ela não é tão importante se o preço movimentou muito. Por quê? Porque as duas primeiras já definiu 50% do valor. Então se ela estiver muito para cima, normalmente os vendedores eles não vão mais tentar influenciar o preço da Petax com tanta vontade. Se a primeira e a segunda foram muito brigados, não conseguiu deslocar o preço, tem que avaliar, porque talvez a terceira e a quarta sejam bem interessantes. Conforme muito claro for as primeiras, normalmente as últimas acabam não ficando tão interessantes. E conforme não for muito claro as primeiras, o pessoal acaba tentando influenciar as próximas. Mas enfim, todas eu avalio dessa forma. Então o que você tem que avaliar resumidamente? Você tem que avaliar, quando abriu a janela da Petax, normalmente um pouquinho antes, quem que tentou empurrar o preço? Já aconteceu um movimento fora do que estava acontecendo antes. Se aconteceu esse movimento, para que lado foi, como os players reagiram, tanto os de compra quanto os de venda? Eles foram defendendo, eles foram comprando e deixando o lote? Você tem que reparar disso. Aonde os players da outra ponta, da onde o preço está sendo empurrado, aonde que eles acharam interessante começar a atuar? Para você ficar de olho nesse ponto. Outro ponto interessante atuar. Logo após acabou o horário da Petax, o preço ele continuou na direção que estava, ou seja, se acontecer isso, você não tem como saber se aquele movimento realmente foi de Petax ou foi por outros motivos. Se não foi isso, o quanto ele voltou ou se ele ficou naquela região, justamente é uma coisa interessante identificar. Após acabar o horário da Petax, os players eles sumiram que estavam empurrando ou eles tentaram ainda manter o preço lá em cima. Se eles tentaram ainda manter o preço lá em cima, quer dizer que talvez eles queiram que a Petax cada vez mais para cima. Então eles têm uma tendência a empurrar nas próximas. Ou, às vezes, justamente por ter uma briga muito grande, eles conseguiram empurrar, mas na segunda Petax eles não conseguem empurrar tanto, porque tem muita venda, e aí às vezes acaba ficando num range lá em cima. Um outro ponto é onde o preço depois voltou, depois que terminou a horário da Petax, aonde que voltou a aparecer comprador. Enfim, você tem que identificar a Petax assim. A Petax, basicamente, as primeiras, elas te dão uma noção de como os preços vão reagir. Você só vai ter que identificar se as próximas Petax vai reagir da mesma forma. Se mostrar reagir da mesma forma, você já sabe como os players atuam. Então você já tem uma noção de como você vai atuar. Basicamente é assim que eu opero Petax. Se você acha conteúdo como esse interessante, no meu Instagram eu acabo postando coisas assim do dia a dia. Então eu acabo dando mais detalhes, justamente porque eu tô postando coisas todos os dias. Então, por exemplo, eu tenho minha série Impressões de Mercado, que depois que eu opero, eu explico quais os pontos que eu achei interessante, como era a minha expectativa quando eu abri o dia, o que eu vi, a minha visão do mercado. Então, por exemplo, no dia da Petax, eu acabei falando o que eu achei interessante, o que eu não achei, e todos os dias eu justamente faço isso, eu faço uma visão do que eu achei interessante, para quem tá começando e entendendo alguns conceitos. Quem ficar com dúvida é só mandar, que normalmente eu dou uma atenção. Bom, é isso que eu queria passar por aqui. Se você discorda, se você tem uma outra forma de operar Petax, dá um comentário aí, ou se quiser me chama ou no Telegram ou no meu e-mail,
que com certeza eu vou dar uma atenção. Bom, você quer receber conteúdo como esse, é só seguir lá e se inscrever aí no YouTube e assinar o sininho, que com certeza você vai receber conteúdo. É isso, tamo junto!